7. Organismos de origens diferentes que vivem no mesmo ambiente há muito tempo, sendo submetidos a pressões de seleções semelhantes. Vamos lá, a origem diferente. Então a gente tem ancestrais diferentes no mesmo ambiente que tem onde a seleção natural age de forma semelhante. Tornam-se muito parecidos. Essa semelhança foi conseguida a partir de substratos diferentes pela seleção natural. A seleção natural agiu de cada modo em cada indivíduo, porém de forma semelhante. Estavam no mesmo ambiente, suscetíveis às mesmas condições, podemos dizer assim. Exemplo: forma do corpo do tubarão e do golfinho. O enunciado acima refere-se a quê, gente? Letra B, a convergência adaptativa. Questão 8, gente. Observe a seguir conceitos utilizados no estudo do processo evolutivo e preencha os parênteses com o número correspondente. 1. Seleção natural. 2. Convergência adaptativa. 3. Irradiação adaptativa. 4. Especiação. E 5. Homologia. Formação de novas espécies que normalmente se inicia com a separação da espécie em duas ou mais populações por uma barreira física de difícil transposição. Isso claramente é o fenômeno da especiação. Segunda, o ambiente atua sobre a diversidade intraespecífica, ou seja, a diversidade entre as espécies, entre a mesma espécie, podemos dizer assim, e elimina os indivíduos menos adaptados, selecionando os mais adaptados que sobrevivem e se reproduzem. Então, isso aqui, gente, claramente é a seleção natural. Próxima. Semelhança quanto à estrutura entre órgãos de espécies diferentes que têm um ancestral comum. Então, a gente tem um ancestral comum que dá origem a diferentes espécies e essas espécies vão apresentar órgãos que têm a mesma origem embrionária. Isso nada mais é, gente, do que homologia, Próximo. Um grupo ancestral pode dispersar-se por vários ambientes, como florestas, campos, originando novas espécies. A gente viu claramente que ocorreu com a ema, com a avestruz e com o emo, São indivíduos que acabaram sendo dispersados por diferentes ambientes e deram origem a novas espécies que ocupam também diferentes habitats e diferentes nichos ecológicos. A gente vai ver esses últimos conceitos mais pra frente, gente. Então, esse claramente é o conceito de irradiação adaptativa. Descendentes de ancestrais diferentes que vão ocupar o mesmo habitat, submetendo-se aos mesmos fatores de seleção natural e que, com o tempo, tiveram selecionados aspectos adaptativos semelhantes. A ordem seria aí 4, 1, 5, 3, 2. Quanto às teorias evolutivas conhecidas, analise as proposições e assinale o que for correto. Uma condição fundamental para que a seleção natural ocorra é existir uma diversidade genética. Sim, gente? Para que ocorra a seleção natural, a gente tem que ter indivíduos diferentes, A gente tem que ter uma diversidade intraespecífica, como a gente falou no slide anterior. A mutação é um fator da evolução que diminuiu a variabilidade genética? Não, pelo contrário, a mutação é um fator evolutivo que pode auxiliar na variabilidade genética. Próximo. Um dos pontos básicos das ideias de Darwin é que os seres vivos se empenham constantemente numa luta pela vida. Claramente, pessoal, a gente tem o quê? Que os menos adaptados acabam sendo eliminados, enquanto os mais adaptáveis sobrevivem e conseguem gerar descendentes. Nada mais é do que isso, uma competição, podemos dizer assim. Contaminações ambientais com material radioativo, como aconteceu em Chernobyl em 1986, são perigosas para os seres vivos porque estimulam muito o crescimento celular. Pelo contrário, gente, ela acaba inibindo o crescimento e o desenvolvimento celular. A alteração no código do DNA não constitui fator casual de mutação cromossômica? Claro que constitui, gente? Se a gente tem uma mutação no DNA, uma mutação cromossômica, uma alteração de código genético, com certeza vai ser um fator evolutivo, um fator de mutação. No que se refere a essa questão 10, identifique o que for correto sobre a teoria da evolução e sobre os fatores evolutivos. Embora raros, ocorrem erros na replicação e na transcrição de genes eucarióticos, alterando a sequência de bases do produto. Entretanto, os erros de transcrição não constituem fonte de variabilidade genética,
para a seleção natural e para a evolução. O que é que acontece, pessoas? Erros na replicação, ele pode levar de fato a uma alteração cromossômica. Vocês estudaram bioquímica no primeiro ano, devem recordar um pouco disso ainda. Mas erros de transcrição não necessariamente alteram o conjunto gênico da população, porque a transcrição ela existe para a produção de proteínas, né? São aminoácidos, né, que vão ser transcritos e traduzidos para formar proteínas. Então, uma alteração de bases no momento da transcrição não leva necessariamente a uma alteração de conjunto gênico, e sim a modificação de uma proteína, né? O que apenas vai mudar a função da proteína naquele organismo, mas não necessariamente vai alterar todo o conjunto gênico da pessoa, da população, tá ok? De acordo com a teoria da evolução e com os registros fósseis, o Homo sapiens não é descendente direto do chimpanzé africano. Corretíssima essa questão, porque, como a gente já comentou em aulas anteriores, o homem não veio do macaco. O macaco não é o ancestral do homem, pessoal. Então, o que é que eu posso dizer? O homem e o macaco, eles têm o mesmo ancestral comum, como eu já conversei com vocês, porém, não significa que o homem é um macaco, nem que o macaco é o homem, tá bom? Isso não existe, a ciência não acredita em nada disso. Então, o natural aconteça em uma população, basta a existência de indivíduos distintos, portadores de diferentes genótipos, com probabilidades diferentes de deixar descendentes para a geração seguinte. O que é que acontece, pessoal? Para que a seleção natural ela ocorra, a gente não precisa, esses não são os únicos fatores que são necessários para que ocorra a seleção natural. Porém, o que é que acontece? Se a gente tiver indivíduo distinto dentro de uma população, né, com um conjunto gênico diferenciado, se a gente tem indivíduo que tem genes que tem uma heredabilidade diferente, né, um determinado fluxo gênico dentro de uma população, se a gente tem uma reprodução diferente, né, características reprodutivas diferentes entre os indivíduos, tudo isso, gente, vai constituir fator suficiente para que ocorra a seleção natural. Não que sejam os únicos, mas com certeza, tendo essas diferenças, a gente já consegue observar a longo prazo a seleção natural, né? A seleção de bactérias resistentes a antibióticos é uma realidade que tem ocasionado o desenvolvimento de superbactérias, que são resistentes a vários tipos de medicamento. O desenvolvimento de superbactérias é um bom exemplo do mecanismo de seleção natural. Por quê, né, pessoal? Porque as bactérias que não se adaptam a um antibiótico acabam morrendo, né? O antibiótico acaba agindo sobre essas bactérias, enquanto aquelas mais adaptadas, podemos dizer assim, acabam sobrevivendo e gerando descendentes. Então, nada mais é do que um exemplo de seleção natural, tá bom?